os temas são realmente candentes e eles revelam alguma coisa mais profunda do que nós percebemos à primeira vista, né? Ou seja, o que parecia impossível está se tornando possível e com coisas muito, muito estranhas, para dizer só. É claro que quando o André Fernandes ele teve a ideia de fazer a CPMI, isso incomodou bastante. Isso incomodou bastante. Tanto incomodou que houve uma sabotagem desde o início, inclusive com a tentativa de compra de retirada de assinaturas por parte do governo. E a coisa foi muito claramente um esforço do governo para que a CPMI não fosse para a frente. Bom, essa tentativa deu errado. Depois dessa tentativa dar errado, nós vimos um verdadeiro escândalo institucional, que foi a sabotagem do Pacheco contínua à CPMI. E depois também da parte do Lira, também na parte que lhe diz respeito, pois ele foi fazendo manobras regimentais para tirar pessoas da CPMI e tudo mais. O que depois todas as manobras que foram feitas para que a CPMI fosse tomada de assalto pelo governo, também foram todas contra a institucionalidade. E qual é a minha leitura a respeito de tudo isso? É que fica, mais uma vez, evidente, primeiro, que o governo, as Forças Armadas e o Judiciário têm muita coisa a esconder. Por que é que eu digo as Forças Armadas também? Porque o ministro da Defesa teve um almoço há dias atrás com o presidente da CPMI pedindo que as convocações de militares não fossem feitas, porque isso desestabilizaria as Forças Armadas. Agora eu pergunto o seguinte, mas desestabilizaria o quê? Saber a verdade sobre o que é que aconteceu desestabilizaria as Forças Armadas? É estranho isso aí. Então, nós vemos um aparelhamento geral das instituições para que não se saiba o que aconteceu no 8 de janeiro. Ora, se, como dizem as versões oficiais, como diz o Supremo Tribunal, como diz o governo, como diz o Sr. Flávio Dino, houve uma tentativa de golpe de Estado, por que eles não querem que se saiba qual foi essa tentativa? Por que eles não querem que se saiba qual foi, quem foram os operadores dessa tentativa de golpe de Estado? Eu até estranhei um pouco quando aquela senadora, agora me esqueço o primeiro nome dela, a Gama, que está lá na CPMI, acho que é a vice-presidente da CPMI, completamente da base do Flávio Dino. Eu nem entendi como é que o Eduardo Bolsonaro disse que tinha esperança que ela fosse, que ele tinha sempre tido Elisiane Gama, escreveram aqui, que ela atuasse muito bem, porque ele sempre tinha tido um bom relacionamento no Congresso. Enfim, são coisas que eu não entendo muito bem. Bom, depois outra coisa que me pareceu que está inexplicável, eu já prossigo na análise da CPMI, mas outra coisa que me pareceu inexplicável foi o seguinte: o Bolsonaro, quando houve o caso do Dallagnol,
não interessa aqui, para mim, saber quem é o Dallagnol, o que é que ele fez ou o que é que ele não fez. O que interessa é que a cassação do mandato dele foi totalmente ilegal, totalmente arbitrária, foi uma vingança política e foi fora da lei. E não há como justificar uma coisa fora da lei, porque depois todos os outros que sejam conservadores vão ser vítimas também dos fora da lei. Aliás, parênteses, o pessoal que ficou defendendo a atitude contra o Dallagnol dizia o seguinte: não, vai ser muito bom, porque quem vai substituí-lo vai ser uma pessoa do PL, que é contra o aborto, etc. Então, justificando a ilegalidade com esse argumento. O que é que aconteceu? Sotófilo foi lá, na canetada, meteu o do PL para fora e trouxe outra pessoa para substituir o Dallagnol. Então, isso é o que dá começar a cometer ilegalidades e aprovar ilegalidades. Bom, Bolsonaro, que deu um argumento muito, para mim, completamente falho para não comentar o caso do Dallagnol, porque ele não me ajudou na eleição. Isso não é argumento que se dê. Bom, o Bolsonaro disse o seguinte: não façam manifestações, porque nós vamos ter a CPMI e ali tudo vai se resolver e vai ser revelado. Ora, isso me pareceu, mais uma vez, aquele sistema de esperem que vai ter uma solução meio mágica. O que é que nós tivemos? Quem estava analisando como os fatos estavam correndo sabia que o governo estava mexendo tudo com o senhor Lira, mas sobretudo com o senhor Pacheco, para arrebentar com essa CPMI, mas não é só isso. Inverter a CPMI numa caçada aos conservadores. Porque é isso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo a isso. E havia uma grande probabilidade. Agora eu pergunto, quer dizer, então, não houve manifestações para protestar contra um golpe totalitário, ilegal, que foi feito, que vai ser o precedente para perseguir outros deputados, porque é o que vai acontecer, foi o precedente, e, se for possível, até senadores, e nós temos uma CPMI que está sendo transformada no contrário de si mesma, ou seja, não se vai investigar quem devia ser investigado, não se vão investigar os crimes que foram cometidos. Ontem o general Paulo Chagas escreveu isso, ele disse que depois que ontem foram sabotados todos os requerimentos que tinham sido feitos, fica claro que houve uma armação no dia 8 de janeiro, mas é preciso impedir que isso venha a público. É preciso impedir que a verdade venha a público. E a tentativa que foi feita, que foi essa tentativa da CPMI, está sendo abortada por uma série de injunções políticas. Agora, o que é que eu lhe digo, Ítalo? Eu digo-lhe o seguinte: isso prova que nós não estamos num Estado de Direito. Nós estamos num estado de exceção que simula um Estado de Direito. E, portanto, acreditar nas vias institucionais é uma ingenuidade total. O que está sendo feito é a montagem dia a dia de uma tirania juristocrática, de uma tirania comandada pela Justiça e cohonestada pelo Senado, tendo à cabeça o Sr. Pacheco, e também, em boa medida, o Sr. Lira na Câmara dos Deputados. Há uns dias atrás, eu escrevi um tweet em que eu dizia isso. O Lira e o Pacheco, eles sequestraram a representatividade popular e democrática
tanto do Congresso, da Câmara como do Senado, em prol de interesses políticos próprios e, sobretudo, em prol da instauração de um regime totalitário no país. Esses são alguns dos colaboradores desse totalitarismo que está se instalando no país. É claro que depois essa gente vai dizer o seguinte: não, foi feita uma CPMI para investigar, e a conclusão foi que os criminosos estavam dentro do Congresso, eram conservadores, foram esses, foram aqueles, ou seja, nós não vamos conseguir saber a verdade. Agora, uma pergunta que fica é o seguinte: por que esses deputados e senadores não fazem uma comunicação ao país com grande alcance e não fazem uma comunicação a órgãos internacionais dizendo o que está acontecendo no Brasil? Por que eles não fazem isso? Mostrar que no Brasil está em marcha uma ditadura efetiva que está prendendo inocentes, que está tirando os direitos desses inocentes de poderem ter os seus advogados, que está caçando prerrogativas de advogados. A quantidade de crimes é enorme. A quantidade e o abuso contra os direitos individuais é tremenda. Agora, qual será a sequência disso tudo? Há um discurso famoso do Dr. Plínio pelas vítimas do comunismo, em que ele diz o seguinte, que ele fez uma reflexão naquele dia sobre o triunfo da Revolução Comunista na Rússia. E ele diz o seguinte: o exemplo concreto de que uma minoria organizada pode dominar uma nação. E é isso que nós estamos vendo. Eu gostei muito, até prefiro ficar nesse tweet da Esther Papaioanou, primeiro porque ela tem experiência, segundo porque ela é uma pessoa que é aguerrida. E terceiro, pelo seguinte: existe um princípio, até em vida espiritual, né? Por exemplo, nos exercícios de Santo Inácio de Loyola, ele diz o seguinte: quando você está numa determinada situação espiritual, que naquele momento você não pode voltar atrás, você tem que corrigir o seu rumo para a frente. Não ficar pensando assim, se eu fosse agora, há 10 anos atrás, fizesse tal coisa, aí já não dá. Então você tem que partir, o ponto de partida é aquele momento, não sei se está claro. Bom, então, nesse momento, nós temos uma CPMI. Nesse momento, eles usaram todas as armas sujas, porcas, para sabotar essa CPMI. Eles estão sabotando e tentando inverter as coisas. A pergunta que fica é o seguinte: isso é para desanimar? Eu acho que não, e tem que ir por esse caminho. Veja, olha, Ítalo, eu vou ser um pouquinho mais forte ainda do que no exemplo que eu vou dar agora. Lula livre. O sujeito foi condenado, foi não sei quantos, teve não sei quantas condenações, tribunais, desembargadores, depois no recurso, deram-lhe mais pena de prisão, e os sujeitos da esquerda ficaram Lula livre, põe uma interposição aqui, outra ali, vai para o exterior, mente, diz que não sei... Bom, no final, nós sabemos qual é o final. É claro que existe cumplicidades. É claro que eles trabalharam com a imprensa, uma imprensa vendida. Mas eles nunca pararam de trabalhar.
Nunca pararam de trabalhar. Então, aqui, eu creio que o seguinte, ontem houve isso, é preciso se organizar ali, as pessoas que estão ali precisam se organizar, conhecendo bem o regimento e fazer de tudo para implodir essa sabotagem que eles estão fazendo. Se ela não fosse verdadeira, nós não teríamos assistido a tudo o que assistimos no país para fazer o Lula retornar ao poder. É uma tal coleção de absurdos, de aberrações, de fraudes à democracia, de podridão das instituições. De tal maneira é isso que nós... isso é revelador da fraqueza dessa gente. Eles precisavam assaltar o poder e fizeram isso. Mas a fraqueza é intrínseca. Bom, agora, o que é que me preocupa mais neste momento? É que há uma ação, coordenada ou não coordenada, que está fazendo... Eu não gostaria de usar a expressão à direita, porque eu acho que isso aí é algo um pouco indefinido. Para que todo esse sentimento anti-esquerda, anti-Lula, essa imensa aversão do Brasil profundo ao que está acontecendo, seja implodida numa briga interna e numa guerra interna. É isso que me parece que está acontecendo. Ou seja, é um tal desarrazoado, por isso outro dia eu escrevi um tweet em que eu dizia o seguinte: o Brasil está sendo submetido a uma imensa operação de guerra psicológica revolucionária, em que as pessoas não sabem para onde ir, não sabem canalizar, não sabem como canalizar a sua aversão, a sua oposição a tudo que está acontecendo no país, e de onde menos se espera, vêm reações inexplicáveis. Já vamos a toda a atuação em favor do Zanin na Suprema Corte, que é uma das maiores aberrações que se pode pensar, né? Bom, por isso eu concordo com você, quer dizer, é ao mesmo tempo uma fraqueza grande e ao mesmo tempo um domínio pela força. É isso que me parece que está acontecendo. E por isso é que nós estamos vendo uma afirmação cada vez maior desse Estado totalitário, dessa falta de respeito a qualquer instituição. Isso em nome do Estado Democrático de Direito, isso em nome da democracia, isso em nome das instituições, mas tudo violando esses princípios. Agora, então, é isso que me parece, e por isso acho que o da Steph Papaiano é um texto muito interessante e que, digamos, todas as pessoas que estão atuando ali dentro precisavam se organizar, ver todos os meandros do regimento, saber como fazer para poder contrarrestar isso que está acontecendo. Eu queria só lembrar aqui, Ítalo, que hoje, exatamente hoje, a Folha de São Paulo publica documentos que comprovam que o ministro do GSI, General Dias, do governo Lula, portanto, ordenou a omissão e falsificação dos relatórios sobre os ataques do 8 de janeiro. Bom, isso é uma pessoa que era do GSI que ordena omissões e falsificações dos relatórios sobre o 8 de janeiro. Isso é de uma gravidade única.
Esse sujeito está solto e não vai ser ouvido na CPMI? Bom, esses relatórios foram enviados ao Congresso. Segundo a Folha, esses documentos revelaram que o governo tinha conhecimento prévio dos ataques planejados em Brasília. O que o Lula está tentando esconder? O que a esquerda está tentando esconder? É preciso pegar isso e fazer um escarcéu, forçar que esse general seja ouvido, saber por que o governo sabia e não... Mas é preciso... Hoje eu estava ouvindo, era isso que eu queria me lembrar aqui, hoje eu estava ouvindo e ainda estou ouvindo a entrevista que o coronel Fernando Montenegro, que vive em Portugal, que é um coronel de forças especiais, que até assessora as Forças Armadas Portuguesas e tudo, e ele é um comentarista, ele deu uma entrevista para o Paulo Figueiredo, e ele, essa entrevista, ele diz uma coisa muito interessante, que aqueles que foram formados, por exemplo, como Zé Dirceu, Dilma, esse pessoal foi formado numa escola de guerra assimétrica, de terrorismo. E eles continuam a aplicar esses princípios na guerra política de hoje, inclusive na criação de narrativas, que é exatamente o que nós estamos assistindo. Foi criada uma narrativa a respeito do 8 de janeiro. Isso quem é que teve mão nisso? Quem foram os verdadeiros mentores? Quem criou essa narrativa? Quem operacionalizou isso? Por que essas fraudes todas? Por que o general manda falsificar relatórios? Quer dizer, tudo isso é de uma tal gravidade que não temos como aceitar o que está acontecendo. Se nós tivermos a inelegibilidade do Bolsonaro, nós temos claramente o regime de exceção se confirmando no Brasil. Porque nós temos um sujeito descondenado, entre aspas, que está na presidência da República, e outro que não tem nenhuma razão para isso ser-lhe cassado os direitos políticos e tornar-se inelegível. Isso é uma tal aberração legal que, a partir desse momento, todo o raciocínio de eleições cai por terra. E foi isso que as pessoas não quiseram perceber na questão do Dallagnol. Porque a questão do Dallagnol não é o problema se o Dallagnol é isso ou é aquilo. É o princípio que foi usado. Foi uma ilegalidade. Agora, a mesma ilegalidade vai ser usada contra o Bolsonaro. E, se ele ficar inelegível, todo o processo político que vem para frente, eleitoral, vai ser pejado de ilegalidades. E nós estamos normalizando um sistema eleitoral ilegal. Estamos acreditando numa eleição organizada assim. E depois vamos chegar ao fim e dizer o seguinte, não foi possível, o povo não soube votar. O problema é o seguinte, nós estamos assistindo à captura e ao sequestro das instituições e das leis, as leis eleitorais, os princípios. Como é que uma pessoa como o Dallagnol, contra o qual não há nenhum processo, feriu a lei da ficha limpa e o Lula não feriu a lei da ficha limpa? Isso é uma aberração. Como é que uma pessoa acha que nós estamos num sistema institucional? Eu não me canso de dizer isso. Foi esse o caminho da Venezuela para a ditadura. A oposição foi aceitando os arbítrios, normalizando a vida institucional dentro do arbítrio e foi aceitando as regras do jogo impostas pelo ditador. No final, o que é que aconteceu? Sucumbiram à ditadura.
Então, nós estamos aqui discutindo 2026, porque vai ser a Michele, vai ser o não sei o quê. Não vai ser nada. Não vai ser nada porque nós estamos aceitando a caminhada da ilegalidade. Nós temos um partido que seria o partido da oposição, o mais forte do Congresso, o PL, aceitando a indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Um homem a mais para interferir no quadro eleitoral do Brasil. Então, Ítalo, eu não vou me pronunciar muito se vai ser esse, se vai ser aquele. E mais, vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou agora fazer aqui uma análise profunda, até pensei em fazer um vídeo sobre isso, pegar o caso de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo como exemplo daquilo que está ocorrendo no país, que é a decapitação de uma verdadeira reação de direita em prol de uma solução que é sempre uma solução que favorece a esquerda. E veja que o senhor Valdemar da Costa Neto puxou o tapete ao Ricardo Campos Salles, o chamou de extrema-direita e está fazendo tudo para que um sujeito que é alinhado com boa parte das agendas da esquerda venha para dentro do PL e seja ele o candidato. Isso, para mim, é apenas um símbolo do que está acontecendo no país. Tentar esclarecer uma coisa de uma pessoa que está escrevendo aqui, eu não quero brigar. A pessoa está dizendo o seguinte: o Dallagnol sempre atacou os conservadores. Verdade. O Dallagnol chamava os chamados bolsonaristas de fanáticos. Verdade. O Dallagnol sempre elogiou o STF. Verdade. Isso, entretanto, não justifica uma ilegalidade contra ele. Isso não justifica uma ilegalidade. Isso ele está tendo a paga por parte do sistema que ele elogiou. Isso é verdade. Mas isso não justifica a ilegalidade que foi cometida por ele. As pessoas confundem as coisas. Confundem a posição da pessoa com a ilegalidade que é cometida para ele. Se nós permitimos uma ilegalidade a uma pessoa dessas, todas as ilegalidades serão feitas, a começar pelo Bolsonaro. Depois do Bolsonaro se tornar inelegível, quem disse que ele não vai ser preso? Pelo mesmo princípio. E os outros que estiveram ao lado do Bolsonaro? E aqueles que fizeram comentários nas redes sociais no dia 8 de janeiro e podem ser presos? Qual é a justificação que nós vamos dar para essas ilegalidades? Sabem qual é a justificação? Nós abrimos a porteira da ilegalidade. Só porque não gostávamos da pessoa. Só um minuto. Eu até comentei isso. Ele foi exatamente o girondino que recebeu a paga dos jacobinos. Mas isso não torna o crime dos jacobinos justificável, né? É sempre uma alegria estar aqui, uma alegria a todas as pessoas que estão aqui, que participam do chat. Eu quero dizer o seguinte, só dizer uma coisinha. Eu, quando faço uma resposta assim à pessoa que está escrevendo no chat, eu não estou, de modo algum, querendo brigar com a pessoa. Eu estou só tentando esclarecer como se fosse uma conversa. Infelizmente, nós não conseguimos conversar, porque seria muito interessante se nós conseguíssemos conversar, mas, de alguma maneira, essa interação aqui é uma conversa. E eu realmente acho muito interessante sempre ter pessoas com opiniões, mas acho bom que nós façamos distinções de conceitos, porque senão nós nos enroscamos nas nossas próprias opiniões.